Fleumático é com certeza um dos temperamentos mais difíceis da gente descobrir, principalmente nas consultorias, pela facilidade que ele tem de se adaptar às outras situações e absorver características dos outros temperamentos de uma forma tão intensa e tão natural que eles acabam não entendendo o que é deles de verdade e o que é que eles aprenderam em situações ou circunstâncias às quais eles foram expostos. Então, se você quer entender como é um fleumático e que características você tem que observar, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te falar das 5 características que são mais propensas no temperamento fleumático. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e eu quero falar com você especialmente que quer entender mais sobre o temperamento fleumático ou com você que ainda não sabe qual é o seu temperamento, para te ajudar a entender se você é ou não fleumático. Muitas vezes o temperamento fleumático ele vai ser mais difícil da gente conseguir descobrir, justamente porque ele se adequa muito fácil às situações, ele tem assim uma facilidade muito grande de absorver outras características e de aprender as coisas, e depois que ele aprende, aquilo se torna tão natural para ele que ele simplesmente não faz esforço. E uma das coisas que a gente recomenda a pessoa observar para descobrir o temperamento dela é se ela faz algo com esforço ou não, porque geralmente aquilo que não é esforço é do temperamento e aquilo que é esforço não é do temperamento. Mas aí vem o fleumático, absorve as situações, aprende a executar aquilo com muita naturalidade e ele fica sem entender, porque às vezes ele absorve dos 4 temperamentos, né? Dos 4 não, dos outros 3 temperamentos, e ele fica sem entender o que é natural para ele ou não, como por exemplo, liderança, comunicação, gostar de sair, gostar de fazer coisas diferentes com os amigos. Só que ainda assim, por mais que ele aprenda todas essas coisas que eu acabei de falar, ele vai ter coisas que são muito particulares dele. Então, claro que também é interessante a gente entender que todas essas características que eu vou falar, pessoas de outros temperamentos podem desenvolver por algum motivo. Só que esse conjunto específico aqui, essa unidade toda, analisada em conjunto, geralmente são encontradas com muita naturalidade no fleumático. Então vamos lá destrinchar quais são essas 5 características que são muito propensas no fleumático. A primeira delas é que ele transmite calma. É um temperamento que é frio e úmido, então as coisas vão entrar nele, né? Ele é frio, então ele vai absorver as situações e a umidade vai fazer com que aquele impacto não permaneça, passa rápido. É a mesma coisa que você jogar pedra no lago, vai fazer aquelas ondinhas, mas daqui a pouco vai ficar tranquilo de novo. E isso faz com que ele seja uma pessoa de presença muito branda, aquela presença tranquila, uma presença doce, uma pessoa que você percebe no comportamento, no jeito de falar, em tudo nela, que existe calma, existe uma certa quietude, né? Uma pessoa que é com uma presença mais calma, como eu tô falando, aquelas pessoas bem tranquilas mesmo. Só que acontece muitas vezes delas não entenderem que elas transmitem essa calma, porque, por exemplo, elas podem estar vivendo uma situação recorrente em que algo tá incomodando elas, tirando principalmente da zona de conforto, incomodando diariamente, não porque elas ficam marcadas com uma situação, mas porque aquilo vem se repetindo. E aí esses fleumáticos, eles começam a se sentir estressados, irritados, cansados, fadigados. Só que isso vai acontecer por causa da repetição, porque aquilo ainda está acontecendo, como se tivesse várias pedras sendo jogadas dentro daquele lago. E aí eles se sentem estressados por dentro. E aí quando eles se sentem estressados, eles acham que eles são estressados e não que eles estão estressados, e por isso muitas vezes eles podem achar que tem um temperamento seco por causa dessa rigidez e dessa tensão. Só que não é rigidez e tensão devido à secura, é justamente por causa dessa agitação que está acontecendo todo dia. Mas ainda assim, quando eles estão passando por essas situações, a presença deles continua sendo calma. Então eles podem estar muito estressados por dentro, mas vão ser aquelas pessoas que tipo, ai, nossa, eu tô muito estressado. Né, com aquela brandura, aquela calma toda para falar, parece que você está contemplando o horizonte. Então, se você quer descobrir se alguém é fleumático, você precisa observar isso. Às vezes a pessoa está muito estressada, mas ela não manifesta com aquela presença toda dos outros temperamentos. Se você é fleumático ou se você se identifica muito com fleumático, mas tem andado muito estressado, procura observar aí o que é que na sua rotina, no seu dia a dia, pode estar te incomodando tanto a ponto de estar gerando esse estresse constante. Se está gerando
gerando estresse constante no fleumático, é porque são várias pedras sendo jogadas ali o tempo todo e isso gera aquela agitação, aquele incômodo. A segunda característica que é muito presente nesse temperamento é a apatia, que é o fato dele não demonstrar que sente, muitas vezes realmente não sentir. Como eu já falei, a estrutura dele é fria e úmida, então ele vai trazer as coisas para dentro e as impressões vão passar com muita facilidade. Então, embora ele seja orientado para a harmonia das relações, muitas vezes essa harmonia das relações não vai ser porque ele é preocupado com as pessoas, mas muitas vezes porque não entrar naquele embate vai ser mais fácil para ele, mais cômodo. Então, por causa dessa coisa dele trazer para dentro e não ficar muito tempo pensando sobre aquilo, ele pode não entender a profundidade do sentimento das outras pessoas, não entender a necessidade das outras pessoas e por isso ele acaba sim sendo um pouco mais apático. Muito embora ele envolva os sentimentos, as situações e sinta, ele não vai ser empático com as outras pessoas muitas vezes. Pode ser que ele desenvolva ou pode ser, principalmente se ele tiver uma variação que tiver mais umidade, ele vai sentir um pouquinho mais. Mas, em geral, ele não tem muito isso. Ele tem muita apatia. Até porque, até mesmo os sentimentos dele próprio, ele pode acabar ignorando. Porque eles entram e não permanecem ali por muito tempo, pelo menos não incomodando. Terceiro ponto que é muito importante observar, adaptabilidade. O fleumático se adapta com muita facilidade. Embora ele possa ter uma resistência à mudança em si, né, ao sair do lugar, ao sair da zona de conforto para ir para outro lugar por causa da frieza, e a frieza faz a gente gostar das coisas mais do jeito que elas estão. Quando ele muda, né, quando esse processo é feito, ele se adapta com muita facilidade. Quem aqui já assistiu a série The Walking Dead, por exemplo, vai perceber que tem aquela personagem Carol. E ela, no começo da série, era uma coisa, era aquela pessoa super tranquila, submissa, né, com aquele jeitinho docinho dela de ser, mas conforme o tempo foi passando e ela foi sendo exposta a toda aquela realidade louca daquele mundo de zumbis, a gente vê que no final ela tá outra pessoa, super casca grossa. Mas ainda assim tem aquela coisa dela querer ajudar, querer agradar, nem sempre porque ela realmente quer agradar, mas às vezes para passar aquela imagem, né? E ela tem muito essa coisa da adaptabilidade. E a gente pode observar isso nos fleumáticos no dia a dia. Se o fleumático ele tá andando com pessoas de personalidade forte, com a voz intensa, eles podem absorver até mesmo isso. E se eles começam a andar com pessoas que têm a voz mais branda, um jeito mais calmo de agir, eles também vão absorver isso. Então, se você é fleumático, saiba que você tem essa adaptabilidade muito forte e você que conhece alguém que é fleumático, você vai conseguir perceber que essa pessoa, ela muda dependendo daquilo ao que ela está sendo exposta. E a gente fala bastante disso no nosso e-book. Lá a gente explica tudo o que você precisa saber sobre temperamento. A questão da linguagem simbólica que está lá do quente, frio, úmido e seco. A gente fala o que significam essas características em cada temperamento e a gente fala da correlação de cada temperamento também com cada elemento, e a gente vai falar lá sobre a água, né? Que a água, ela se adequa, se adapta e se amolda a qualquer circunstância que ela tiver, e a gente percebe isso no fleumático. Inclusive, a água ela tem um potencial dinâmico e esse é o nosso quarto ponto. O que seria esse potencial dinâmico? A água em si é estática. Se a gente coloca um copo cheio de água em cima da mesa, aquela água vai ficar lá. Só que também existe a água do mar e ela se move, só que ela se move por diversos fatores externos, não por si só. Então, o fleumático, ele tem esse potencial dinâmico, esse potencial de movimentação. Por isso que às vezes eles mesmos se confundem, e outras pessoas também que não entendem muito sobre a teoria dos temperamentos acabam confundindo ele com um colérico, por exemplo, porque se ele for exposto às situações certas, ele vai aprender a se mover, ele vai aprender a agir, ele vai aprender a liderar, ele vai aprender a ser proativo, ele vai aprender tudo que ele precisa aprender para ser uma pessoa bem desenvolvida. E ele vai aprender isso porque o elemento que representa ele é um elemento que tem potencial dinâmico, embora não seja dinâmico por si só. Então, se você é fleumático, saiba que você pode desenvolver essa dinâmica na vida, né? Esse jogo de cintura para lidar com as situações, a proatividade, tudo isso vai depender de você se expor às situações certas e às companhias certas também. E claro, o quinto ponto que não pode faltar é o fato do fleumático evitar embates.
muitas vezes ele vai evitar, porque ele se incomoda e não quer sair da zona de conforto dele, então ele pode evitar até mesmo dar uma opinião sincera sobre uma situação, porque ele não quer entrar em discussão, ele tem preguiça de falar, ou ele pode evitar o embate no sentido dele não ser a pessoa que provoca o embate. Ele pode até entrar em algum que foi provocado por outra pessoa no caso, só que ele mesmo não provocou. Então pode ser um fleumático que não tenha problema em expressar a opinião dele e entre no embate, mas geralmente ele não vai ser a pessoa que causa o embate, e se para ele o embate não existir, melhor ainda, porque a harmonia do ambiente faz muita diferença para ele, porque aquilo deixa ele na zona dele de conforto. Se tá tudo tranquilo, ele pode ficar tranquilo. Agora, se o ambiente começa a se mexer, talvez ele tenha que se mexer, e geralmente ele não gosta muito disso, por isso que ele procura evitar o embate muitas vezes. Se você se identificou com essas características do fleumático, deixa aqui embaixo nos comentários, ou se você conhece alguém que seja fleumático e às vezes ficava um pouco confuso, mas essas características aqui te ajudaram a entender, conta a sua experiência aqui também. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!